Sejam todos bem-vindos à pesquisa OVNI. Salve galera, tudo bem? Hoje eu decidi trazer um caso bem marcante da casuística brasileira, né? Ele aconteceu em Crixás, Goiás. Aqui no podcast eu evito ficar falando de casos fora do estado de Minas, né? Eu tento dar uma valorizada nos casos que são aqui da terrinha. Mas essa semana eu tive a oportunidade de trabalhar em Crixás. Então eu aproveitei para fazer um trabalho de campo, né? Uma ufologia de campo e ir nos lugares desse caso, né? Procurar os lugares, pesquisar se eu encontrava algum parente, alguma coisa relacionada ao caso. Então achei algumas coisas interessantes que eu vou comentar no final, mas de início eu vou comentar para vocês, falar para vocês, né, na verdade, para quem não conhece, qual foi esse caso Crixás, né? O que aconteceu nele, né? E esse caso ele está enquadrado na nossa parte insólita da ufologia. Então vamos lá? Em 13 de agosto de 1967, ocorreu um dos mais impressionantes casos da ufologia brasileira da década de 60. O capataz da fazenda Inácio de Souza, na ocasião com 41 anos, avista um disco voador pousado na fazenda onde morava e trabalhava. Dispara contra um dos tripulantes do objeto e em troca é atingido por um facho de luz que o derruba. Quase 2 meses depois, o Inácio morre de leucemia. Inácio de Souza era casado com Maria de Souza e pai de 5 filhos. Ele era um homem simples e analfabeto, mas que era muito valorizado pelo dono da fazenda onde trabalhava e morava desde 1961. Ou seja, há 6 anos ele morava nesse local. E ele nunca tinha visto um objeto voador não identificado ou ainda ouvido falar que existia tal coisa. Em 13 de agosto de 1967, por volta das 16 horas, Inácio e sua esposa voltavam para casa, né, o nome da fazenda era Santa Maria, que fica entre Pilar de Goiás e Crixás, no estado de Goiás. Ao chegar à sua residência, o casal percebeu que havia um objeto estranho na pista de pouso da propriedade. A propriedade era de um senhor que tinha muitos bens na região e tinha uma pista de pouso que ele cedia para a aeronáutica realizar testes e aulas, né, de pilotagem. Lembrando que Crixás fica a 5 horas de Brasília. Tal objeto tinha o formato de uma bacia virada de boca para baixo, tendo o tamanho estimado entre 35 metros de diâmetro, né? Aquela descrição padrão de disco voador mesmo. Nas proximidades deste aparelho haviam 3 homens que vestiam um traje inteiriço da cor da pele, que o Inácio relata neste caso. Abre parênteses. Eu e Maria voltamos para Crixás e os seres estavam lá. Eu pensei que eles eram pessoas que vieram nos visitar, né, que estavam visitando a fazenda. Mas eu estava com um pouco de medo, né, do tipo de avião que eles estavam, que ele nunca tinha visto.
Eles eram pessoas da mesma aparência como nós, exceto que pareciam carecas. Não sei se eles tinham cabelo. Eles estavam brincando como crianças, mas em silêncio. Quando nos viram, eles nos apontaram o dedo e começaram a correr na nossa direção. Gritei para minha esposa entrar correndo para dentro da casa, e como eu tinha comigo uma espingarda, atirei no que estava mais próximo. Neste momento saiu do avião, como se fosse uma lanterna, uma luz verde e me acertou no peito do lado esquerdo. Eu caí no chão, minha mulher correu em minha direção, tomou a arma, mas os homens já estavam de volta no avião, que decolou em um voo vertical em alta velocidade, fazendo um barulho semelhante ao barulho de abelhas. Fecha aspas. Fica uma informação importante, que o Inácio ele era conhecido por atirar muito bem. Ele já tinha habilidades de caçador, né? Ele atirava, ele era muito bom no manejo dessa espingarda, que se não me engano era uma Winchester 22. Seguindo, o caso de Crixás chegou ao conhecimento dos ufólogos através do dono da fazenda, que estava até então em anonimato. Ele não estava presente no momento em que o caso ocorreu, ele chegou à fazenda 3 dias depois do evento, encontrando o Inácio já doente. Mais tarde, contatou os ufólogos do grupo gaúcho de investigações de objetos aéreos não identificados, que é o GIOANI, presidido pelo ufólogo Felipe Machado Carrion, hoje falecido, além de proprietário da fazenda. Também o proprietário, né, anônimo, ele também era um industrial da região. Ele relata: cheguei na fazenda 3 dias após o evento e não sabia de nada. Desci do meu avião, a esposa do Inácio já me esperava e disse que ele estava doente. Como era um homem jovem e forte, que nunca tinha ficado, né, enfermo ou acamado, eu fui para a casa dele e, vendo ele deitado, eu lhe disse enfaticamente: "O que você tem, rapaz?" Então ele respondeu: "Patrão, eu matei um homem, eu matei uma pessoa." O senhor, então, né, o proprietário, ficou muito surpreso e perguntou de volta, né, "Mas como você pôde fazer isso?" Em seguida, José Inácio narrou detalhadamente o que aconteceu, explicando que estava fora, né, que tinha se assustado com esses homens que tinham aparecido, com medo que ele sequestrasse a sua família, sua esposa e seus 5 filhos. O proprietário já tinha conhecimento sobre fatos ufológicos, mas resolveu não comentar sobre eles, né, sobre esses fatos, com Inácio, que pensava que os homens tinham vindo da cidade de São Paulo. Ele decidiu então analisar o local de pouso do objeto para ver se haviam manchas de sangue, né, do homem que foi ferido, e não foi encontrado nenhum vestígio. O proprietário achou isso muito estranho, pois Inácio não errava um tiro a 60 metros de distância. Além disso, ele estava com um peso na consciência por ter matado um homem. Ainda segundo o proprietário, no relato, primeiro e segundo dia ele teve muitas náuseas, formigamento e dormência de todo o corpo, e as suas mãos eram muito trêmulas. Então ele decidiu levá-lo para Goiânia para fazer um exame completo, e recomendei manter em silêncio sobre o fato. Em Goiânia, o médico, sem saber o que era, verificou a existência de uma queimadura circular de 15 centímetros de diâmetro do lado esquerdo do tronco, né, perto do ombro, e realizou então um tratamento para queimaduras, né, e decidiu aplicar um remédio ungento de picatro de ebudezim. Quando os outros sintomas, ele diagnosticou como sendo originado de uma erva daninha, que ele supôs que Inácio teria comido, então decidiu, né, ir ao médico que o proprietário disse ao médico o que tinha ocorrido de fato, né. O médico ficou muito surpreso e perguntou ao Inácio: alguém mais viu esses homens além do Inácio? Aí o Inácio, ainda na cama próximo, respondeu: a minha esposa viu. Então o médico puxou o proprietário da fazenda até o canto da sala, perguntou se ele já tinha citado, né, já tinha comentado com o Inácio sobre objetos voadores não identificados, e o fazendeiro confirmou que nunca entrou nesse assunto com o Inácio. Então o médico decidiu, né, falou que então o médico solicita o pagamento dessa internação que seja realizada na clínica, pediu um exame completo, né, do Inácio, né, de fezes, urina e sangue.
ficou 4 dias em observação. Então Inácio foi liberado para ir para casa. Surpreendido por não ter mantido o tratamento, né, o proprietário da fazenda foi procurar o médico para entender o porquê da liberação. Ele me disse que o caso do Inácio era fatal e que os exames mostraram que ele estava sofrendo de leucemia, que é um tipo de câncer no sangue, e que teria cerca de 60 dias de vida no máximo. O médico ainda disse ao proprietário da fazenda para que ele esquecesse tudo o que aconteceu, como se não tivesse ocorrido nada, pois ele tinha um nome a preservar e tudo isso só iria causar pânico na sociedade. Quanto a mim, eu não ouvi nada e não sabe de nada, disse o médico. Então, o médico falou, se você é um homem conhecido na região, tem suas posses, né, tem suas fazendas, então não fale o que aconteceu, que eu também não vou falar, e vamos deixar o Inácio descansar em paz com a família dele. Então, confirme que esse se trata de um caso de leucemia. Nos dias seguintes que se seguiram, né, aos fatos, uma constante degradação no estado do Inácio aconteceu, que apresentou manchas, né, branca amareladas por todo o corpo, né, do tamanho de uma unha, né, cerca de 2 a 3 centímetros, e foi citado que ele sentia dores terríveis nesse período também. Faleceu em 11 de outubro de 67, que ele estava muito magro. E mesmo em tanta agonia, Inácio recomendou que sua esposa queimasse o colchão, cama e todos os seus pertences após sua morte, com medo de ter algo contagioso. O caso de Crixás revela o perigo, né, que tem por trás desse contato imediato direto com esses seres. Provavelmente o Inácio já tinha uma predisposição à leucemia que foi acelerada pelo golpe que ele tomou, né, pelo feixe que ele recebeu, provavelmente com alguma radiação desencadeando essa leucemia. Essa exposição dessa energia, né, resultou na sua morte 60 dias depois. Então, lembrando que é sempre mais saudável manter distância em caso de qualquer avistamento, porque a gente não sabe qual que é o tipo de combustível utilizado, qual tipo de propulsão, radiação que é utilizada. Então, o contato direto é sempre perigoso, né, e danoso à saúde. Então, aparentemente, os tripulantes desses objetos, né, quem quer que sejam, né, eles adotaram uma postura passiva, né, de não agressão, mas quando eles são agredidos, eles têm as medidas de contração, né, uma reação à altura ou, nesse caso, superior, né, porque a tecnologia, no caso, é superior à nossa. Então, eu vou fazer uma pausa nesse momento, né, e a partir de agora eu vou narrar o que eu encontrei lá em Crixás, né? Então eu falei para você o caso do Inácio, para vocês. Então acaba nesse momento o caso do seu Inácio, e a partir de agora eu vou falar para vocês o que eu consegui mapear e encontrar lá em Crixás. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em Crixás entre os dias 21 e 24 de maio de 2023 e programei algumas rotas, né, para conhecer os locais onde é que os fatos foram citados no caso do seu Inácio, né? Então, falando um pouquinho dessa cidade, Crixás, ele é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população estimada em 2010 era de 15.760 pessoas. A sua economia é baseada na agropecuária e na extração de minério, né, destacando para ouro, né. Contém também, de acordo com a estatística dos institutos de mineração, Crixás é um dos municípios com a maior produção de ouro da América do Sul. A origem, né, de Crixás, a fundação, ela está ligada às descobertas de garimpo de ouro no Brasil no século XVIII, precisamente em 1796, né, que ela foi descoberta por um bandeirante com o nome de Manuel Rodrigues Tomás. Esse território de Crixás, né, ele era povoado, né, ele era habitado pelos índios Quirirás ou Curuxás. Então, traduzindo, né, do tupi, seria Crixás, né, dando esse nome à origem da região, né, e tem 2 rios ali da área que tem o nome de Crixás,
e um sobrenome indígena também. Então esse território de Crixás ficaria entre esses dois rios que foram batizados pelos índios. Então atualmente Crixás, né, se destaca em termos de criação do rebanho bovino, agricultura, né, representando a pecuária aí como forte pilar da sua economia, embora o seu solo seja rico em ouro e diversos minerais. Então, Crixás fica a 320 quilômetros de Goiânia, fica a 380 quilômetros de Brasília e 1.116 quilômetros de Belo Horizonte. Então, chegando na cidade no dia 21/5 à tarde, ainda tive a oportunidade de registrar o aeroporto, que fica logo na entrada da cidade, a cerca de 3,5 km, 4 km do centro da cidade. No caso, foi citado que tinha uma pista de pouso na propriedade do fazendeiro, né? Essa pista é referenciada no relato de 1967. Eu perguntei a diversas pessoas ao longo dos comércios por onde eu passava na cidade e ninguém comentou sobre nenhuma outra pista ou aeroporto na região. O aeroporto é uma pista bem simples, que tem um sistema de iluminação e demarcação que ainda está para ser homologado, né, para ser registrado oficialmente como aeroporto de Crixás. Ele tem uma pista simples e quando eu fui, ela ainda estava em fase de finalização. Faltava a iluminação, faltava a pintura, né? Tava como se fosse uma rua mesmo, só aquele asfalto recém-instalado. No dia seguinte, no dia 22/5, eu fui no cartório da cidade, na tentativa de encontrar a certidão de óbito com o nome do Inácio, porém sem sucesso. A tabeliã, que é uma moradora antiga de Crixás, informou a dificuldade de identificar devido à falta de dados do falecido, né? Ele não tinha... em alguns relatos ele tem o nome de Inácio de Souza e em alguns relatos o nome de José Inácio de Souza, né? Embora imagino eu que não tenha muitos registros de óbito no mês de outubro, né? No mês de novembro de 67, mas não foram identificados nem os dados do seu Inácio, nem da sua esposa Maria e de seus 5 filhos, né? Apesar de ser um sobrenome bem simples, né? De Souza. Ainda no dia 22 eu conheci o Memorial de Crixás, onde conheci um funcionário que afirmou já ter ouvido a história do senhor Inácio, de outro morador mais velho da região, mas não se recorda de quem contou esse caso. Contudo, confirmou acreditar na veracidade do caso. Em tempo, me indicou uma pessoa que poderia me contar com mais detalhes sobre o caso e rapidamente marcou um encontro ali no local mesmo. Esse era um outro funcionário que estava fora no momento e rapidamente apareceu. Contudo, ao me apresentar, o senhor alegou não conhecer o caso e que não teria nenhum comentário a falar sobre. Eu achei, né, esse funcionário bastante apreensivo, né, que rapidamente cortou o assunto, né. Porém, a gente entende, apesar de ser um fato delicado, né? Faz parte da investigação mesmo. No dia seguinte, dia 23, eu fui ao local identificado como Fazenda Santa Maria, que fica a cerca de 30 minutos de Crixás, né? 24 quilômetros no sentido Nova Crixás, através da rodovia federal GO 336. E segundo informações, essa fazenda era de um senhor que tinha muitas posses e diversas fazendas na região. Hoje ele teria idade avançada. Contudo, conhecia diversas famílias originárias da região. Logo na estrada de acesso, identifiquei uma placa antiga e toda enferrujada com o nome de Fazenda Santa Maria, né? E pelo perfil da degradação assim, da ferrugem mesmo, era uma placa que remontava a pelo menos 3 décadas. Até o jeito dos dizeres também, como ela foi escrita, é uma coisa que foi feita no mínimo ali nos anos 90. Então eu segui por uma estrada de terra, cerca de 8 quilômetros, até a localização da fazenda. Quando eu cheguei, identifiquei 2 casas bem recentes, bem novas, ou recém-construídas ou reformadas, porém era cerca de horário de almoço e não encontrei ninguém no local. Eu fiquei alguns minutos aguardando, chamei bastante, buzinei, só que não encontrei nenhum parente para poder me dar melhores orientações, né, sobre o caso. Então,
A conclusão que eu consegui chegar, porque no dia 24 eu já saí da cidade, muitas divergências acerca desse caso, né? Por exemplo, a distância da fazenda com a localização do aeroporto é uma coisa que não bate no relato, né? São 25 quilômetros de distância da fazenda para o aeroporto. Então, essa informação só poderia ser confirmada se tivéssemos informação do proprietário do terreno do aeroporto na época do caso, para poder confrontar essa informação, né? Se era de mesma propriedade da Fazenda Santa Maria. No registro original do caso, né, o ufólogo que registrou inicialmente esse caso, né, o senhor Felipe Machado Carrion, do Grupo Gaúcho de Investigações, registra o nome do entrevistado da fazenda como ASM, né, devido ao fato de não querer se identificar na época. Eu também fiz uma pesquisa na região e ninguém conhece família com essa sigla. A única informação que me atentou foi o SM no final, que pode ser uma possível referência a Santa Maria, né, a fazenda. Os proprietários da fazenda são uma família bem rica e de posses, bem conhecida na região, que era proprietário de diversos terrenos na cidade, o que corrobora o fato de ter um senso comum de que o proprietário da fazenda era alguém bem influente, né? Em alguns casos as pessoas citam, né, falam que ele era um banqueiro da região, né, mas essa informação foi negada pelas pessoas que eu consegui entrevistar e conversar nesse dia lá em Crixás. Então esse caso, gente, ele ocorreu em 1967, né, e tem muita pouca informação que pode ser colhida, né, apesar de ter passado todos esses anos, né? O seu Inácio hoje ele seria praticamente centenário se ele estivesse vivo, né? Então, a sua esposa provavelmente já é falecida hoje em dia e seus filhos já devem ter alguma idade considerável também, né? Que naquela época ele já tinha 5 filhos em 1967. Então, esse foi o caso Crixás, né? Fiz esse apegado para vocês, um resumo do caso, mais essas informações coletadas em campo, né? Eu adorei fazer esse trabalho de campo. É bem interessante você estar no local onde é que aconteceu o caso, você estar na cidade onde um grande caso ufológico aconteceu, né? E ter a oportunidade de conhecer os lugares também. É bem instigador, assim, sabe? Esse trabalho de campo é bem interessante mesmo. Então fica aí o relato, mais essa pequena atividade de campo. Eu tirei várias fotos dos locais, eu vou colocar nas redes sociais também, tá? Mas por enquanto é isso, fiquem bem, fiquem com Deus e até breve. Valeu, galera.